Eu quero convidar todos os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Se pega a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, 10. A visão da escada, não é isso? Pode ler? Diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma pedra do lugar e fez seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por elas. Pronto, só até aí a gente vai ler. Daqui a pouco a gente volta para aí, viu? Não fecha aí, deixa aberto, deixa marcado aí esse trecho, que é onde a gente vai estudar. Primeira parte aí fala que Jacó vinha de Berseba e ia para Harã. O que era que Jacó ia fazer ali? Quem sabe dizer? Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Diz que o pai de Jacó era Isaac, e a esposa de Isaac, mãe de Jacó, era Rebeca. Diz que Rebeca engravidou e eram gêmeos, Jacó e Esaú. E diz que quando ela completou 5 meses para 6 meses ali de gestação, aí diz que os dois fetos pegaram uma briga dentro da barriga dela. Já imaginou? Diz que pegaram uma briga e disse que ela orou a Deus, disse: Senhor, me acuda, porque os meninos estão se matando dentro da minha barriga. Aí foi Deus, apareceu e falou para ela: isso é o seguinte, tem 2 nações dentro do seu ventre, e o mais velho servirá ao mais moço. Mas na verdade eram gêmeos, né? Os dois nasceram igual, mas só que mais velho seria o que saísse primeiro, entendeu? Ele disse que saiu primeiro Esaú, cabeludo, nasceu aquele menino peludo, né? E logo depois saiu Jacó agarrado no calcanhar do menino. Eles já vinham brigando, né? E Jacó ali, ó, agarrado no calcanhar de Esaú. Aí nasceu os dois. Aí cresceram e disse que Esaú era caçador. Aí caiu pro mato, caçando, pegando bicho. E Jacó era pastor de ovelhas. Ficava em casa cuidando das ovelhas. Naquela época havia um negócio lá chamado patriarcado. O pai era o chefe do clã. Era o chefe, não é da família, de toda a tribo, né? E o pai, inquestionavelmente, indubitavelmente, ele transferia a sua autoridade para quem? Para o filho mais velho, que no caso seria quem? Esaú. Porque Esaú nasceu primeiro, então teria que transferir Esaú. Mas Jacó queria, entendeu? No lugar de Isaac, o papel do mais importante, no lugar de Esaú. E ele percebeu que ele não tinha como ele conseguir, porque era uma lei, e pelo fato dele ter nascido na frente, e o direito era dele. Mas disse que Jacó, ele trabalhava em casa, né, e ele cuidava das ovelhas e ele cozinhava. Ele gostava de cozinhar. Ele disse que a Bíblia afirma que ele fez um prato de lentilhas. Ficou muito bonito. Ele disse que quando Esaú vinha do mato caçando, né, aí sentiu o cheiro daquela comida que Jacó fez. Aí ficou com um apetite muito forte. Aí disse a Jacó: me dê um pouco dessa comida que você fez. Aí Jacó disse: não, eu só posso lhe dar se você me vender seu direito de primogênito. Aí disse que Esaú falou assim: de que me importa direito de primogênito agora, se eu estou me acabando de fome? Observe bem a visão de Esaú, né? A visão dele era uma visão imediatista, porque ele poderia comer depois, não podia? Mas só que ali você observa que ele não tinha muita afeição por essa questão da importância de ser o primogênito, né? E ele disse: tá feito, me deu a comida e o direito é seu. Aí Jacó disse: tudo bem. Aí eu fui lá, pegou a ele. Ele disse: pronto, agora eu sou. Só que Esaú
Ele fez assim de boca, né? Ele não queria mesmo deixar o direito para Jacó. Tanto que quando Isaac, o pai dele, estava para morrer, né? Ele chamou Esaú e disse: eu vou lhe abençoar porque você é o primogênito. E Esaú disse: está certo. Não considerou a venda que tinha feito, né, para Jacó. Aí Isaac disse: faça o seguinte, vá fazer uma caça, pegue um animal e prepare uma comida para mim desse animal que você vai caçar. Quando você fizer a comida, traga, e quando eu comer eu vou lhe abençoar e vou lhe transferir a minha autoridade. Ele disse que nesse momento Rebeca estava escutando Isaac falar com Esaú. Aí chamou Jacó e disse: olha, eu escutei seu pai falando aqui que ele vai abençoar seu irmão agora, hoje. Está só esperando ele voltar da caça. Siga o meu conselho, Jacó. Pega ali uma cabra do rebanho e traga que eu preparo uma comida para seu pai e você apresenta primeiro, antes do seu irmão chegar, e ele vai lhe abençoar. Seu pai já está cego, porque Isaac já estava idoso e não estava enxergando mais, né? Não estava enxergando mais. Seu pai já está cego, então você se apresenta como se fosse o seu irmão Esaú, e ele vai lhe abençoar. Aí imaginou uma bênção dessa? Por meio da fraude. Aí Jacó disse: minha mãe, se eu fizer isso, é capaz do meu pai me amaldiçoar e não me abençoar. Não, mas faça do jeito que eu estou dizendo. A mãe fez a cabeça dele, né? Faça do jeito que eu estou dizendo que vai dar certo. Aí Jacó correu lá nas ovelhas que ele criava, né? Trouxe um cabrito. Aí mandou a mãe preparar e disse que se apresentou diante de Jacó. Aí disse: meu pai, cheguei com a comida. Aí disse que Isaac, né? Isaac se espantou. Aí disse: como foi que você conseguiu achar essa caça tão rápido? Aí Jacó inventou a primeira mentira. Disse: foi o Senhor teu Deus que enviou a meu encontro o animal. Aí Isaac disse: se aproxime mais para que eu possa lhe apalpar. Diz: quando Jacó matou o animal, né, para a mãe dele preparar, diz que a mãe dele pegou o pelo, o couro do animal, né, do cabrito, e botou no pescoço de Jacó e nos braços. Por quê? Eu falei para vocês que Esaú era peludo. Aí ela pegou a pele do animal e cobriu os braços e o pescoço de Jacó com o pelo do animal. Aí quando Isaac chamou ele para se aproximar, disse que Isaac passou a mão no pescoço dele. Aí perguntou: tu és meu filho Esaú? Aí Jacó disse: sou. Mentiu, né? Aí Isaac disse assim: a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí perguntou de novo: tu és mesmo meu filho Esaú? Aí Jacó disse: sou. Mentiu de novo, 2 vezes, né? Aí pronto, conseguiu enganar Isaac, né? Aí Isaac disse: pronto, pois eu lhe abençoo, você agora é o dono de tudo que eu tenho, o herdeiro, e vai governar seu irmão. Seu irmão vai ser dominado por você. Quando ele terminou de abençoar Jacó, que Jacó saiu, aí chegou Esaú com a caça dele também. Aí disse: meu pai, acabei de chegar da caça e está aqui o animal que o senhor pediu. Ele disse que Isaac se espantou, né? E quem foi esse que acabou de sair daqui? Aí gerou um conflito. E Esaú disse assim: mas o Senhor não vai me dar nenhuma bênção? Aí Isaac disse: toda bênção que era para você eu já dei a ele. Ele disse que Esaú saiu dali furioso. Disse: vou matá-lo. Vou matá-lo. Só vou esperar meu pai morrer, porque se meu pai estava velhinho já, né, Isaac? Meu pai estiver vivo e eu matar meu irmão, meu pai vai ter um desgosto muito grande, né? Ele disse: eu vou esperar meu pai morrer. Disse, a Bíblia afirma que ele fez esse plano, né? Vou esperar meu pai morrer, para assim que ele morrer eu mato Jacó. Eu quero ver ele, se ele vai ser dono de nada aqui. Aí nesse tempo aí, Rebeca chamou Jacó e disse: olha, eu já estou desconfiado, eu estou sabendo que seu irmão decidiu lhe matar. Faça o seguinte: corra daqui. Fuja daqui, porque aqui você não vai se dar bem, não. Foi exatamente nesse contexto que aconteceu isso aqui, ó. Jacó saiu de lá, Berseba, e ia para Harã. Harã era a terra onde veio Abraão, seu pai.
Ele veio de Harã, veio da Mesopotâmia, da terra Harã, e Harã veio para Canaã. E Jacó fez o caminho inverso, voltou para Harã. Porque lá em Harã havia os parentes dele, os parentes do seu pai, que ainda residiam lá. E Abraão tinha um irmão chamado Naor, e tinha outro irmão também chamado Harã. Inclusive, o irmão de Abraão foi pai daquele Ló, que era um personagem que conviveu junto com Abraão, né? E eles moravam nessa região. E também gerou um filho lá, o irmão de Abraão gerou um filho chamado Betuel. E Betuel foi quem gerou Rebeca. E gerou outro homem lá chamado Labão. Essa família de Rebeca, né, que era Labão, Rebeca, Raquel e Lia, eram parecidos com Jacó também. Pessoas que gostavam de passar a perna no outro. Entendeu? Que nem Jacó passou a perna no irmão. Labão era do mesmo jeito. Era. E Rebeca também, que usou Jacó, entendeu? Para passar a perna em Isaac. E do mesmo jeito era Raquel. Era uma família de enrolão. Era. O próprio nome Jacó significa, sabe o quê? Enganador. A palavra Jacó. Algumas pessoas dizem assim, por que a Bíblia resiste a essas coisas? Entendeu? Já imaginou se a Bíblia fosse registrar as coisas de ruim que eu e você fazemos? Se fosse registrar num livro, você ia gostar? Isso é um negócio meio desagradável, né? Tá aparecendo lá, Davi foi lá e pegou a mulher de Urias. Ou negócio feio para registrar, né? Jacó foi lá e enganou o irmão e o pai. Se fosse Jacó mesmo que fosse escrever a Bíblia, ele não ia deixar nem escrever isso, né? Mas isso daí está escrito, sabe por quê? Porque Deus mostra a vida como ela é, o ser humano como ele é. E é exatamente o ser humano como ele é que Deus trabalha na vida dele. Jacó chegou naquele lugar, colocou uma pedra e encostou a cabeça, dormiu. E disse que ele sonhou. Nesse sonho, ele disse que viu uma escada que começava na terra e o topo atingia o céu. Vocês sabem o que é essa escada? Está em João, capítulo 1. Você deixa marcado aí. Aí você abre João, capítulo 1. A gente vai voltar para aí, viu? Não perca essa passagem aí. Só para você saber o que é a escada. 1:51. Em verdade vos digo, e vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. O que foi que Jacó viu? Os anjos de Deus subindo e descendo, foi? Sobre uma escada. Aí Jesus está falando o quê? Que os discípulos iriam ver os céus, os anjos de Deus subindo e descendo sobre quem? Sobre ele. Ele é a escada pelo qual o Filho do Homem, no Novo Testamento, é Jesus. Jesus é a escada que liga a terra ao céu. Ele é a escada. E é por meio dele que nós temos acesso a Deus. E que Deus tem acesso a nós. Quais são os agentes que Deus usa? Os anjos. Eu acho interessante, irmãos, porque essa linguagem que o versículo diz aí, ele fala que os anjos subiam e desciam. Não é assim? Ou eram desciam e subiam, ou subiam e desciam? Subiu e descia. Subir e descer e subir é a mesma coisa ou não? Ou tem alguma diferença? Subindo, ele subia e descia, não é isso? Quando eu digo para vocês aqui, ó, eu fui em Teixeira hoje e voltei, significa que eu estou aonde? Eu resido aonde? Eu resido aqui, né? Quando aí está dizendo que os anjos de Deus sobem e descem, significa que eles estão aonde? Aqui. Se os anjos de Deus descessem e subissem, significa que eles estariam lá. Então os anjos de Deus, olha, interessante isso, viu? Os anjos de Deus, eles sobem e eles descem porque eles estão aqui na terra. Os anjos de Deus, os anjos bons. A irmã White, ela escreveu muito sobre o ministério dos anjos. Tem um livro dela lá que é
a obra daquele outro anjo, que é falado sobre publicações, né? E tem exércitos invisíveis de luz e poder, que é falando sobre o ministério dos anjos também. Muito interessante o que ela fala sobre os anjos. Ela fala que os anjos de Deus, quando eles descem do céu, e quando eles sobem e eles descem, eles levam um cartão. E diz que ao chegar nos portais, no topo da escada que entra para o céu, ele mostra esse cartão ao anjo que está na porta. Aí o anjo vê o cartão, aí deixa ele entrar. Por que isso acontece? Porque na terra não tem só anjo bom. Tem muitos anjos maus. E os anjos de maus também querem entrar no céu novamente, entendeu? Mas os anjos de Deus estão lá na porta, ó. Isso aqui não entra. Cadê o cartão? Isso não tem cartão não. E os anjos maus, eles têm o mesmo aspecto, a mesma aparência dos anjos bons, entendeu? Só que eles desfiguraram, corromperam a sua pureza. Eles corromperam a sua sabedoria e eles se tornaram perversos. O livro de Salmos, você está marcado aí, viu? Gênesis, né? 28. Leia Salmo 34. Salmo 34, verso 7. Show? Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é assim? Um anjo do Senhor, irmãos, ele se acampa ao redor de quem teme a Deus e livra, protege os filhos de Deus. Os anjos de Deus, eles podem assumir a forma humana se eles desejar. Os anjos do mal também. Para falar a verdade, eu acredito que tem alguns seres humanos que eles são o diabo em pessoa, né? Porque é como se o diabo assumisse a forma deles, pessoas perversas mesmo. Do mesmo jeito, o anjo de Deus, ele assume a forma humana. E existe um negócio chamado anjo da guarda, que é uma expressão que você não acha. Aí está falando que os livra, né, os guarda. Exatamente por isso, que é um anjo que é designado para guardar os que temem a Deus, né? No caso, esse anjo aí. E existe evidências na Bíblia de que muitas vezes esse anjo, ele assume a forma da pessoa que ele guarda. Ele assume a sua forma, a minha forma. O meu anjo, ele assume a minha forma, quando ele achar necessário, entendeu? E só mesmo na eternidade é que eu e você vamos saber como foi que esse anjo nos livrou de tantos males que a gente enfrentou no mundo, né? Quando as coisas ruins nos sobrevêm, quando as coisas boas também nos sobrevêm. O anjo que está comissionado para nos guardar, ele está sempre escrevendo, escrevendo. Tudo que ele vê. Ele é testemunha. No julgamento ele é testemunha, entendeu? Os anjos de Deus. Então por isso que ele está sempre escrevendo. Tudo que eu e você fazemos, ele escreve. Toda inclinação que a gente tem, para o bem ou para o mal, ele escreve. Toda coisa boa que a gente faz, ele escreve. Toda coisa má, ele escreve também. Ele faz um registro apurado. No livro de Apocalipse diz que no dia do julgamento final, diz que vão se abrir os livros, exatamente esses livros que os anjos escreveram a vida de cada um de nós. Vai ser aberto também a Bíblia, vai ser aberto o livro da vida que tem o nome dos salvos, né? E os anjos de Deus estão ali escrevendo. Só que eles são invisíveis, a gente não vê, né? Nem os anjos de Deus e nem os anjos do mal. Você alguma vez gostaria ou desejaria ver um anjo? Gostaria? Mas é uma misericórdia de Deus, irmãos. A gente não vê um anjo. Por quê? Porque se a gente vê um anjo, a gente morre. Sabia? Se um de nós conseguir ver Lúcifer, a gente morre. Se Deus não nos guardar, a gente morre. Por quê? Porque a luz é muito forte. A luz dele é muito forte, do anjo. Um anjo, ele está em outra grandeza, está em outra dimensão. A nossa dimensão é terrena, carnal. A dimensão do anjo é espiritual, é de poder. E outra coisa, o conflito que a gente vive é um conflito espiritual. A gente até estudou aqui outro dia, quando Paulo disse assim: nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as forças espirituais do mal, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Isso aí em Efésios 6, ele fala sobre isso. Se eu e você pudéssemos ver um anjo e conversar com um anjo, e nós também seríamos sujeitos a ver o anjo do mal e conversar com os anjos maus, isso seria bom? Não.
O Pedro, ele disse que o anjo mau, o diabo, ele anda ao derredor e o aspecto dele é como um leão procurando alguém para devorar. Se você saísse aqui, ó, e encontrasse aí um leão procurando você para devorar, você ia ficar tranquilo aí? Seria um desespero grande, né? Então, as normas do conflito é essa, entendeu? Você não pode ver o anjo bom, mas isso é bom também porque você não pode ver o anjo mau. Se você visse o bom, você veria o mau. A irmã White, ela sempre via os anjos bons, ela sempre via o anjo de Deus, via o anjo mau também. E ela conversava com o anjo de Deus, e o anjo de Deus falava para ela escrever, e ela estava sempre escrevendo. A irmã White, toda vez que ela entrava em visão, a primeira palavra que ela dizia era glória. Glória. Porque ela saía do corpo físico dela, né, entrava no corpo espiritual, que era uma visão espiritual que ela recebia. E quando ela retornava da visão, ela voltava para o mundo físico, e a primeira palavra que ela dizia era escuro. E ela ficava como morta quando ela voltava, entendeu? É como se você tivesse acabado de correr a São Silvestre, todo quebrado, como a gente costuma dizer assim, né? Cansado, exausto. Por quê? Porque você teve uma experiência de Deus, uma coisa melhor, uma coisa superior. Uma vez ela chegou para o anjo, tem um registro lá do livro que ela fala isso, né? Chegou para o anjo e disse: deixa eu ficar aqui, já estou aqui e aqui já está bom. Aí o anjo disse: negativo. Você vai poder ter o direito de vir aqui se você terminar a sua missão lá e você for aprovada lá na sua missão na terra. Aí você vai ter o privilégio de vir aqui. Aí ela retornava. E tinha a missão ali de escrever os livros maravilhosos, o livro da irmã White. E ela teve experiências assim, valiosas com os anjos de Deus, né? Diz que uma vez ela estava pregando na igreja, aí tinha um quarteto, que é aquele, tem um arauto do rei, né? 4 pessoas cantando, né? Aí disse que ela estava pregando, aí chamou o quarteto. Quando ela terminou de pregar, ele chamou o quarteto para cantar. Só que aí tinha um membro do quarteto que estava faltando, só tinha 3, era um trio, né? Aí disse: olha, está faltando tenor, o rapaz aqui adoeceu, não pode vir. Aí disse: mas pode cantar os 3. Aí disse que vieram os 3 cantar. Aí disse que quando começou os 3 a cantar, toda a igreja escutou 4 vozes: barítono, baixo, primeiro tenor, segundo tenor, quarteto. Aí toda a igreja escutou que eram 4 pessoas cantando, mas só tinham 3, entendeu? Aí todo mundo viu que eram 4. Quando eles terminaram de cantar, aí um irmão que estava lá, aí falou, disse: irmã, eu escutei 4 pessoas cantando e o quarto, a voz vinha da porta. Quer dizer, tinha 3 cantando na frente e o quarto, a voz, o irmão que estava no banco escutou que uma voz vinha da porta, mas não tinha ninguém na porta, né? Aí foi a irmã White falou: esse é o anjo que me acompanha, que cantou. Ele que cantou. Os anjos, irmãos, eles têm esse ministério no céu, né? Tem o arcanjo, tem os serafins e tem os querubins, entendeu? Querubins, eles são músicos. O querubim ungido era Lúcifer, né? Ele era o chefe do coral do céu. Lúcifer era o regente do coral do céu. Aí havia uns serafins. Lá no livro de Isaías fala que os serafins tinham 6 asas. Com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E diziam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo. Entendeu? Louvando a Deus. Santo, Santo, Santo. O inimigo, ele era especialista em música. Aí diz que ele, no livro de Ezequiel fala que ele tinha pífaro, flauta, e tinha os tamborins que ele tocava. Ele tocava os instrumentos. E ele também cantava. E eu quero perguntar a vocês: será que ele perdeu essa habilidade? Ele continua com a mesma habilidade de música. A música é um dos meios pelo quais o inimigo atua no mundo, entendeu? Tem uma capacidade grande de enganar e iludir as pessoas. E eu vou até preparar depois uma pregação sobre como o inimigo trabalha com a música gospel, porque é a música preferida que ele usa para desviar as pessoas. Música que a gente canta aqui na igreja e pensa que está louvando a Deus, está exaltando as falsas doutrinas que ele propaga no mundo aí.
Além da música mundana, né, que a gente sabe que é uma música que ele controla. E a música, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ela nos conduz, entendeu? Na nossa mente, assim, ela nos leva para um estado de espírito elevado, não é? Quando você começa a ouvir uma música que você gosta, você sente um alívio, um prazer, um refrigério. E é exatamente por isso que é perigoso, né, ser enredado pelo engano dele, que ele tem essa habilidade, né? O ministério dos anjos, eu falei para vocês, né, eles atuam na vida humana e eles interferem muitas vezes nas coisas ou não. Ele está sempre sujeito a nossas escolhas. No livro de Apocalipse fala que João foi quem escreveu o Apocalipse, né? Diz que fala que João, ele se ajoelhou aos pés do anjo para adorar, pensando que o anjo era Deus, né? Aí o anjo disse: levanta-se daí. No Apocalipse aí, você já viu essa passagem, né? Levanta-se daí, porque você deve adorar só a Deus, e eu sou um conservo teu. Ele disse assim, né? Você deve adorar a Deus, eu sou uma pessoa que você está achando que é muita coisa, mas eu sou conservo seu. Deus me enviou para servir a você, e eu estou servindo também a Deus, servindo a você, cumprindo a missão de Deus. Quando Jesus morreu e foi sepultado, diz que na manhã do domingo um anjo de Deus veio e disse que a aproximação dele da terra, a terra tremeu ao ele se aproximar da terra, que o aspecto dele era como um relâmpago. Quando ele chegou e sentou os pés no lugar onde Jesus estava ali sepultado, disse que os guardas que tinham ao redor, eles ficaram como mortos, não conseguia nem levantar a cabeça, deitaram tudo no chão. Aí o anjo foi, deu a ordem, né? Ele mesmo removeu a pedra, né? O anjo disse que é uma pedra que 10 homens não conseguiam remover, ele sozinho removeu. E disse: filho de Deus, teu pai te chama. E Jesus então levantou-se. E Jesus já tinha 2 anjos que acompanhavam ele. A irmã White também fala disso no livro dos Apóstolos. Todo o ministério de Jesus, ele tinha 2 anjos bons que acompanhavam ele. Eu e você, nós temos um anjo, entendeu? Bom. Mas quando é necessário, Deus envia mais anjos. No livro de Daniel tem esse registro. Diz que Daniel uma vez estava orando, aí disse que o arcanjo Gabriel veio socorrer a ele, mas Gabriel disse não foi suficiente, teve que chamar Miguel. Aí veio, assim, quando é necessário, Deus manda mais anjos. Mas como a Bíblia apresenta, nós temos um anjo. Cada um de nós tem um anjo, né? E tem também anjos maus que acompanham os seres humanos, infelizmente, né? Que estão sempre instigando o ser humano para o mal. Eu percebo muitas vezes que muitos pensamentos que eu tenho é o cão que coloca na minha cabeça. E eu fico impressionado. Eu disse: rapaz, tem que expulsar isso daqui, porque isso não é coisa de Deus, não. E eu vejo que é exatamente isso, a influência dos anjos maus. A gente tem que lutar contra isso, irmãos. Os anjos maus, eles são sujos. Eles eram santos e puros e perfeitos na presença de Deus, mas eles caíram e eles corromperam o caminho, se tornaram cebosos. Diz que Jesus estava lá morrendo na cruz, e eles pulando, entendeu? A irmã White, ela fala isso também, ela diz: quem diria que esses serafins que outrora adoravam na presença de Deus estariam numa circunstância dessa, instigando todo tipo de insulto contra Cristo, fazendo as pessoas cuspirem em Cristo. Eram os anjos que estavam instigando aqui. Foram os anjos maus que instigaram as pessoas a dizer: crucifica, 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 crucifica. E tudo aquilo era testemunhado pelos anjos bons de Deus também. Se você for estudar o candomblé, a Umbanda, os anjos caídos também estão prefigurados em todas as entidades que se manifestam no catimbó. Existe um anjo caído que ele, no candomblé, ele assume a alcunha de pombagira. Já ouviu falar? A pombagira. Qual é o trabalho da pombagira? É o trabalho da prostituição, da imoralidade e todo tipo de pecado sexual. A pombagira é encarregada por isso. Entendeu? Homens que traem a mulher, mulher que trai o marido, mulheres promíscuas, homens promíscuos, homens que se desviam e enveredam pelo caminho da imoralidade, da impureza, é instigado por esse anjo
Eles são encarregados disso. Aí tem outra entidade lá chamada Zé Pilintra. Já ouviu falar? No candomblé tem esse nome, Zé Pilintra, que é um anjo encarregado, sabe de quê? Vícios. Cachaça, cigarro, droga. É o Zé Pilintra, encarregado disso. Ele trabalha com isso. Aí tem outro anjo lá, que chama Exu. Aí tem outro que chama Caboclo, né? Então, ele é uma infinidade de nomes que o candomblé menciona desses anjos. Algumas pessoas dizem, vocês dão crença a isso? Não, eu mesmo não acredito no diabo, mas que ele existe, existe. E onde houver brecha para ele entrar, ele entra. Sabia? O inimigo, ele é legalista. Se ele encontrar um espaço, ele causa estragos. E só Deus, irmãos, é que pode nos guardar dos anjos maus, sabia? Você viu lá? Amarra nos braços, né? Só que esses anjos aí, eles assumem uma forma bem rústica, né? Do candomblé. Mas o aspecto mais perigoso dos anjos maus hoje em dia não é nessas religiões afro, umbanda, essas coisas, né? O aspecto mais sutil dos anjos caídos é nas igrejas. Entendeu? Os anjos atuam nas igrejas. Uma mulher, uma vez, ela era mãe de santo. Não é mãe de santo, chama não, pai de santo. A mulher é o quê? É mãe de santo mesmo, é? Mãe de santo. Ela trabalhava lá e ela conhecia tudo. Era Zé Pilintra, Caboclo, Exu, Pomba Gira. Todo tipo de espírito ruim ela tinha. E conversava com eles. E disse que ela cansou daquilo e vou procurar uma igreja. Aí foi para uma igreja. Vou abandonar esse catimbó, porque isso não é coisa que não está trazendo paz para mim. As pessoas chegavam lá para fazer trabalho com elas. Não, eu quero que você resolva esse problema para mim. E é interessante porque ela resolvia o problema das pessoas e os dela ela não conseguia resolver, porque o diabo só trazia perturbação para a vida dela. Aí por isso que ela se cansou, foi para a igreja. Chegou na igreja, aí ela escutou um homem lá na frente, né, pregando e falando aquelas línguas enroladas, né? Decanto, talabacia, aqueles negócios, né? Aí ela foi se aproximando, mas eu vou lá para frente, porque aqui eu quero saber o que é isso. Aí quando ela foi chegando bem pertinho, no começo do banco, ela percebeu que era o mesmo caboclo que ela falava lá no candomblé. E o caboclo conseguia saber que ela sabia quem era ele, entendeu? Aí ela se levantou e disse, olha, eu saí de lá para fugir de você, chega aqui você tá. Disse assim, né, com ele. Aí disse, olha, esse daqui é o mesmo caboclo que tem lá no meu terreiro. Aí foi o pastor, disse, né? O pastor estava um pastor na igreja. Uma igreja dessas bem barulhenta, né? Aí o pastor disse assim, é o seguinte, lá eu sou caboclo, aqui eu sou Espírito Santo. Aí imaginou? Aqui, qual é o aspecto mais perigoso do inimigo? É quando ele é o caboclo ou quando ele é o Espírito Santo? Tá entendendo? Então o inimigo, ele está transfigurado nas religiões. Quando os anjos de Deus apareceram aqui para Jacó, você está aberto aí, né? Gênesis 28. Diz que perto dele estava também quem? Olha, o capítulo 28, verso 13. Perto dele estava o Senhor. Aqui é Deus, ou seja, era Jesus, que era a escada, entendeu? A escada era Jesus. E disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como as estrelas do céu, como o pó da terra. Estender-se-á para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Verso 15. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que eu te referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Verso 17. Temendo, disse, quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus.
Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, derramou azeite sobre a pedra, que era o travesseiro dele. Né? E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o quê? O dízimo. Aqui está um dos primeiros registros do dízimo na Bíblia. Né? Primeiro foi com Abraão, agora foi com Jacó. Jacó, irmãos, ele disse: Deus está nesse lugar. Aqui é o portão do céu. E ele mudou o nome daquele lugar para Betel. Quando você vai estudar o contexto aqui, é muito bom você ter Bíblias com explicações. Esse detalhe, né? Quando você vai entender o que é o portão do céu, você vai ver, tem uma constelação no céu chamada Órion. Ela tem 3 estrelas. Uma dessas estrelas chama-se Betel. Por quê? Os próprios astrônomos, os caldeus antigos, acreditavam que essa estrela era o portão do céu. E essa escada que Jacó viu ia para onde? Exatamente para essa constelação de Órion. Aqui não diz, mas essa estrela está lá na constelação de Órion. 3 estrelas enormes que tem lá. Betel, a estrela Betel. Tem uma estrela lá chamada, se eu não me engano, parece que é Rigel ou é Sirius. E outra estrela chamada Aldebaran. 3 estrelas enormes, milhares de vezes, não é centenas, milhares de vezes maior do que o Sol. Estrelas que ficam nessa constelação de Órion. Constelação de Órion. Mais uma vez eu vou citar aqui o Espírito de Profecia. Tem um livro da irmã White, se eu não me engano, é Primeiros Escritos, que ela fala que é exatamente por essa constelação que vem descendo a Nova Jerusalém. Os salvos, se a gente estuda o tema do milênio, né? Os salvos estarão no céu durante 1000 anos. Dentro da Nova Jerusalém, depois de 1000 anos eles descem. E a irmã White resiste lá, que é exatamente por meio da constelação de Órion. E a gente acredita que é exatamente o mesmo céu, o mesmo espaço aberto que Jacó viu. Constelação de Órion e a escada. O que leva a gente a entender também que essa constelação de Órion e essas 3 estrelas é exatamente o caminho por onde os anjos de Deus vêm e vão, entendeu? Se é o portão do céu, como Jacó falou aí, ó. Esse lugar é o portão do céu. Chamar-se-á Betel. Aí logo depois ele foi lá e fez um voto a Deus. Pegou a pedra que ele tinha escorado a cabeça, levantou, pegou azeite e derramou em cima. Você sabe o que significa isso? Pegar azeite e derramar em cima de uma pedra? Hein? Ungiu a pedra. Mas sabe o que significa isso? Sacrifício. Você sabe o que era tudo que Jacó tinha com ele? Azeite. Eu e você hoje a gente tem azeite em casa, não dá valor nenhum, tá lá, né? Bota na comida, come, né? Mas azeite naquele tempo, irmãos, era algo extremamente caro. E era uma coisa extremamente valiosa que Jacó estava trazendo consigo. Era algo que ele tanto usava para passar na pele, ó. Por que ele passava azeite na pele? Porque o lugar onde ele andava era deserto. O sol queimava. E o azeite protegia a pele dele. Veja o valor do azeite. Jacó vai lá, derrama o azeite escasso que ele tinha sobre aquela pedra. Significa o quê? Sacrifício. E ele fez um voto com Deus: eu estou derramando isso aqui porque o Senhor é meu Deus. Aí ele faz um voto assim: se o Senhor realmente cumprir o que o Senhor falou para mim, além disso aqui que eu já fiz, eu vou fazer o que mais? Devolver o dízimo. Sacrifício. A gente tem a tendência, irmãos, de da igreja a gente dá o que sobra. Não, eu vou devolver o dízimo hoje, que esse mês não vai me apertar. Mas se for lhe apertar, você diz: não estou com vontade de devolver. Essa é uma noção equivocada que a gente tem de doação a Deus, né? De entrega a Deus. Jesus falou que uma viúva foi lá e colocou 2 moedinhas, não foi? Ele disse que os outros homens que vinham colocavam altas somas, muito dinheiro lá dentro. Aí Jesus elogiou a viúva. Ele disse: olha, essa mulher deu tudo o que ela tinha, e ela deu mais do que os outros. Por quê? Porque os outros não fizeram nenhum sacrifício, e ela fez.
É o princípio, irmãos, da oferta, da doação, do dízimo, é esse. Jacó percebeu isso e disse, olha, Deus merece o meu melhor. Então ele pegou o azeite que ele tinha, derramou sobre a pedra. Você só compreende isso, irmãos, quando você tem relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Se você prestar atenção, as coisas melhor que tem na sua vida, elas consomem o melhor dos seus recursos. E você entrega aquele recurso sem pensar duas vezes, sem questionar e sem pena. As coisas que você valoriza, entendeu? E por que Jacó fez aquilo? Porque ele valorizava Deus acima de tudo. Tem pessoas que gostam de carro, tem pessoas que gostam de jogo. Pode prestar atenção, elas pegam os recursos delas e dão sem pena. Porque aquilo é importante para elas. E quando o Senhor é importante para a gente também, então os nossos recursos a gente dá e a gente não sente remorso. A gente entrega e faz um sacrifício mesmo. O princípio da Bíblia é esse. Eu não estou dizendo aqui para você pegar e vender sua casa e trazer para a igreja, entendeu? Não estou falando isso não. Estou falando que o princípio da doação a Deus é quando a oferta realmente faz falta para você. Quando o dízimo faz falta para você. Se ele não faz falta para você e você entrega na igreja, não fez nenhuma falta, então não existe tanto sacrifício assim. Pego, por exemplo, a história de Davi. Eu não vou ler porque o tempo já está adiantado, né? Mas diz que Davi, ele foi oferecer um sacrifício no Monte Moriá, na época lá. E o Monte Moriá não pertencia a ele, pertencia a um homem chamado Araúna, ou era Araruna, alguma coisa assim. Aí diz que de repente chegou o rei nesse lugar, e o dono do lugar, Araúna, disse, Davi, o que o senhor veio fazer aqui? Disse, não, eu vim oferecer um sacrifício aqui. Aí Araúna disse, pode fazer, o lugar é seu, e eu inclusive eu vou lhe dar os bois para você fazer o sacrifício. Eu vou lhe dar também a lenha para você fazer o sacrifício. Sabe o que foi que Davi disse? Eu vou ler na Bíblia para você não dizer que é eu que estou inventando, né? Vou ler só essa passagem aí em 2 Samuel. 2 Samuel 24, a partir do 22. Exatamente o que eu falei para vocês, ó, no verso 22. Então, é assim que diz? 2 Samuel 24, 22. Então, disse Araúna, não é isso? Não é assim? Você conseguiu achar aí? 2 Samuel 24, 22. Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos, a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o Senhor teu Deus te seja propício. Aí o verso 24, Davi diz o quê? Porém, o rei disse a Araúna, não, eu te comprarei pelo devido preço, porque não o quê? Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar, apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável com a terra e a praga cessou sobre Israel. Davi não aceitou a proposta de Araúna. Se você quer me dar um presente para eu dar a Deus, mas não, o presente quem vai dar sou eu. Eu vou lhe pagar o preço devido da terra e vou trazer também os animais para fazer o sacrifício a Deus. Ai de mim oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. É difícil, irmãos, você encontrar pessoas com esse espírito, sabia? Mas existe. Existem pessoas, existe um caso de um homem aí, foi o único que eu vi até hoje, né? Lá, o nome dele é um nome bem estranho. Mas ele devolvia 90% para Deus e ficava com 10%. Ele inverteu, entendeu? Porque ele tinha uma empresa, a empresa dele gerava, ele tinha uma empresa de tratores. A empresa dele todo ano gerava milhões. Aí ele disse, eu não 1 milhão para mim ou 50 milhões, qual a diferença que vai fazer? Então ele passou a pensar dessa maneira, entendeu? E pegava aqueles... Você pode pensar assim, não, ele era milhões, então ele ficava com milhões, é bom para ele. Mas vai falar isso para quem tem milhões, para saber se eles vão devolver 90%. Era complicado. Mas tem a história dele, eu coloquei até no meu site a história dele. Lá ele devolvia 90% para Deus. A nossa igreja também tem muitas pessoas que fazem isso.
Na nossa igreja a gente devolve 10% de dízimo, não é isso? E a oferta é você quem determina. Algumas pessoas devolvem R$10. A oferta muitas vezes ela é proporcional. Existem pessoas que, eu sou o tesoureiro, eu sei disso, né? Existem pessoas aqui na igreja que elas devolvem 10% de dízimo e 10% de oferta. Ou seja, se elas recebem R$1.000 por mês, elas ficam com 800. Elas entregam 10% de dízimo na igreja e 10% de oferta. E existe casos também que eu já lidei também, fazendo a tesouraria, de pessoas que devolvem 10% de dízimo e 30% de oferta. Deixa eu ver. 30%. Dá 40%, né? 10 com 30%, 40%. Se eu não me engano, acho que foi isso. Ou foi 20% ou foi 30%. Mas eu tenho quase certeza que foi 30% que eu vi. E eu fiquei pensando assim, né? Será que eu teria coragem, irmãos, de fazer isso? Será que você teria coragem? Pegar seu salário e devolver 40% na igreja? Isso é que é sacrifício, ou não é? Algumas pessoas dizem assim, não, Deus não quer sacrifício, Deus quer o coração. E Jesus falou, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus quem falou isso. Ninguém pode servir a dois senhores. A minha oferta, eu devolvo 10% de dízimo, a minha oferta é 5%. 5%. E eu estou estudando aumentar ela para 10%, né? Mas até agora ainda não aumentei. E esses princípios de sacrifício, de oferta, você encontra na palavra de Deus. Você não encontra no mundo. Quando você começa a falar isso para as pessoas vão logo lhe censurar, entendeu? Ah, como é que você faz isso? Você é doido? Entregar isso tudo na igreja, né? Se você for dizer a alguém, ele se espanta. Por quê? Porque nenhuma pessoa tem esse costume de fazer sacrifício em prol da fé, da religião, né? Mas a palavra de Deus nos mostra. Quando eu e você somos apaixonados pela obra de Deus, então fazer esse emprego de recursos para nós não será difícil. Por quê? Que vai estar associado ao compromisso que a gente tem, o amor que a gente tem com a obra de Deus. A gente entrega e a gente ainda acha pouco. Quando você não tem compromisso com Deus, nem com a igreja, nem com a religião que você segue, então R$1 que você dá, você acha muito. Porque o seu compromisso não é com aquilo. O que eu quero enfatizar aqui, irmãos, na história de Jacó, é exatamente a experiência de vida dele. Ele foi um homem que, como eu mesmo falei aqui para vocês, um homem enganador, né? Mas ele se converteu. Uma das experiências que ele teve com Deus foi essa da escada. E depois, mais adiante na história dele, diz que ele teve uma luta com Deus. Diz que ele vinha de volta, ele foi para Harã, ele vinha de volta, e ele encontrou-se com Deus, um anjo de Deus, e disse que o anjo de Deus começou a lutar com ele. Era uma luta física e era uma luta mental. Porque é uma luta assim que Jacó vinha lidando com aquele conflito que ele vivia, dos traumas da sua casa, do fato de ter mentido, ter enganado o irmão, mentido para o pai. E ele lutou com o anjo ali, e o anjo foi e disse que pegou e tocou na coxa de Jacó. E deslocou a coxa de Jacó do lugar. Foi nessa hora que Jacó percebeu que ele não estava lutando com um ser humano. E simplesmente tocando na coxa dele, deslocou a coxa dele do lugar. Desde aquele dia que Jacó não conseguiu mais andar direito, só andava puxando uma perna. Ele ficou manco. Por causa dessa luta que ele teve com o anjo. Ele disse que o anjo foi e disse, fica aí que eu vou me embora. Pode me soltar porque o dia já amanheceu. Falou a noite toda lutando. E Jacó disse assim, você só vai se você o quê? Lembra da história? Se você me abençoar. Você só pode me soltar se você me abençoar. Exatamente essa é a luta que a gente tem com Deus, irmãos. O diabo está sempre dizendo, você está perdido, você não tem jeito. Você não tem jeito, não tem solução. Não, mas eu tenho que me apegar a Deus, que Deus vai me abençoar. Essa é a luta que nós temos também, né? Aí o anjo foi e disse a Jacó, você realmente é uma pessoa determinada. Ele elogiou a Jacó, né? Porque você lutou com Deus e você prevaleceu. E eu vou lhe abençoar. A partir de hoje, seu nome não será mais Jacó. Será Israel. Quer dizer, Deus disse, a partir de hoje, é como se ele estivesse dizendo a Jacó, né? A partir de hoje você não é mais enganador. Você não é mais mentiroso. Você é Israel. O que é Israel? Lutou com Deus. A palavra Israel significa aquele que lutou com Deus. Um nome bem melhor do que enganador, né?
E é exatamente isso, irmãos, que Deus faz conosco. Que Deus nos abençoe e nos ajude também a ter uma experiência de conversão verdadeira, né, em nossa vida, de transformação, de arrependimento, uma experiência espiritual da presença de Deus, para que a nossa vida tenha frutos para o reino de Deus. Amém?